Boa noite, pessoal. Terceira aula da nossa conexão aqui. E deixa eu compartilhar com vocês os slides e já vamos começar, então. Hoje nós vamos falar de como encontrar um caminho evolutivo. Obviamente, cada um vai encontrar o seu caminho evolutivo, mas a ideia também é a gente apresentar algum, né? Para não ficar a ver navios aqueles que estão buscando alguma coisa de exemplo, né, de dicas e por aí vai. Por que que as aulas têm o caráter de serem perguntas, né? Justamente porque as perguntas, por mais que elas possuem as respostas dentro da própria pergunta, mas elas nunca se fecham, elas nunca fecham. E uma resposta procura fechar um limite de conceito, de concepção e por aí vai. Então, primeira coisa, vamos falar do sistema em que a gente vive, tá? Eu estou enxergando aqui vocês. Eu quero que alguém só me dê um joinha se está aparecendo o planeta Terra aí, tá? Não precisa abrir o microfone, só dar um joinha. Tá ok, então tá rodando os slides. Vamos repetir um pouco daquilo que a gente viu na segunda-feira, tá? Que uma das versões mais atualizadas é o professor, médium, astrofísico, né? Músico, artista marcial, Laércio Fonseca, que tem nos ajudado muito a esclarecer algumas coisas a respeito do mundo sutil, do mundo espiritualista. E nós vimos na segunda-feira que nós estamos aqui, ó, com os pés bem enraizados na terra, nesse momento encarnados, por mais que tenha espíritos acompanhando a gente todo momento, né? Mas entre os encarnados estamos nós, e aqueles que estão muito apegados às questões mundanas estão e são desencarnados, estão numa dimensão que é chamada de sombra, de umbral. Tá? Estão tão apegados à vida terrena, terrestre, com seus desejos, angústias, né? Que ao desencarnar, eles continuam praticamente vivendo em situações aí de sofrimento e dor, independente da situação de não ter mais o corpo físico. E o Laércio nos ajuda, ele até estabeleceu uma, duas, três, quatro dimensões e uma quinta dimensão, muito superior, onde nessas quatro dimensões nós podemos viver, experimentar a evolução de acordo com o grau que nós atingimos. A penumbra é aquela região que pega um pouquinho de luz e um pouquinho de sombra, tá? A dimensão da luz é onde tudo é claro, na verdade, as ideias, as emoções são todas esclarecidas. Existe uma dimensão onde se reúnem os mestres, tá? Os chamados ascensionados, todos eles ligados aqui à evolução planetária, e tem um comando planetário terrestre, que aí são inúmeras almas, né, de altíssima evolução, que coordenam todo esse processo do projeto Terra, tá certo? Esse projeto Terra é um projeto que admite a entrada e a saída de muitas almas, a todo momento. E são muitas, são bilhões de almas. Tanto é que a gente verificou que nos últimos 120 anos, praticamente, dá para arredondar, exagerando, né? De 6,5 para 7 bilhões de almas chegando aqui para vivenciar o projeto Terra. E para chegar aqui, para chegar no nível encarnado, essas almas elas precisam vir por dimensões, por transportes espaciais, obviamente, das dimensões astrais, chegam nesse campo da luz, da penumbra, recebem autorização, são avaliados pelos mestres, e aí é encaixado, ó, você vai reencarnar no ano tal, vai em tal família, isso se adapta. E quanto vai chegando mais almas, mais fila se tem para ter a experiência encarnada no projeto aqui mais denso, né, que é a vida terrestre. Com a vida terrestre, com o corpo físico, nós temos mais possibilidades de evolução do que evoluir só com a alma, né? Se você tem alma e corpo físico, você pode evoluir duplamente. Então, é por isso que o caminho de reencarnação ele está bastante populoso agora, até porque as possibilidades de evolução tecnológica e consciencial estão aceleradas aqui no planeta. Também tem as saídas dessas almas
Talvez a gente vai sair, a gente morrendo dessa vida física, alguns de nós vão ser transmigrados para outros projetos que não pertencem à Terra. Tá legal? O interessante é que o Laércio atualiza para nós, a teosofia, que é um campo de estudos muito aprofundado e amplo, que foi desenvolvida nos últimos 2 séculos, mas em cima de pesquisas dos últimos milênios. Então, a teosofia, com seus estudiosos, seus experimentalistas, eles buscaram acumular todo o conhecimento, tanto teórico como prático e experimental, da humanidade. E eles também têm o mesmo modelo, talvez um pouco sim, mais simples na sua representação. Eu quis copiar de um livro teosófico o modelo utilizado há 200 anos, né? Não tinha computador, não tinha questões de ferramentas gráficas, e eu não quis alterar essa ideia da escadinha, mas a gente pode melhorar isso depois, tá? Hoje eu trago a imagem diretamente do livro, da Teosofia, em que, vou voltar um pouquinho aqui, essa estrutura de 4 dimensões, e nessa 4ª dimensão a gente está encarnado ou desencarnado, com uma 5ª dimensão, em que envolve o comando, né, os grandes regentes do planeta Terra. Quando a gente vai verificar na teosofia, isso foi uma pergunta, inclusive, do Luciano na segunda, já tem relação do que o Laércio fala com o que a teosofia fala? Sim. A teosofia, por mais que está pequena aqui a letrinha, ela fala de a humanidade ter na sua frente de evolução 7 etapas que a gente pode chamar de 7 degraus ou 7 níveis de dimensões, tá? Aqui embaixo está a humanidade, como se tivesse o planeta Terra. Depois, não são lugares, mas são espécie de vibrações que a nossa alma pode ter. Quando a gente está num campo de vibração idealista, por isso que eu destaquei que o idealismo é o próximo passo dos humanos. Se você se torna uma alma idealista, em que você é um lutador, é um buscador, e é uma pessoa que promove a busca das coisas mais ajustadas, mais corretas, né, buscando a perfeição. O idealista é aquele que diz assim, poxa, eu quero a minha casa simétrica, com a tinta totalmente bem pintada, com os móveis no lugar, né? Ou eu quero uma sociedade, por mais que a gente falando eu quero, né, ainda a gente é humano, ou queremos uma sociedade no ideal, que não tenha roubo, que não tenha corrupção, que as pessoas se respeitem. Então, quando a gente começa a vivenciar esse sentimento dentro de nós, nós começamos a próxima etapa, de ser idealistas. Os idealistas vão estar à frente daqueles que consideram que a vida humana é assim mesmo. A política tem que ter corrupção, sempre foi assim, o Brasil nunca vai mudar, né? A saúde vai ter sempre esses problemas. Isso é uma concepção humana, tá? Na sua evolução humana. Mas você pode ser um humano idealista. E aí você começa a pisar no próximo degrau, que é um processo de evolução que você está buscando. Tá? Nós precisamos cuidar melhor de nós, cuidar melhor da saúde, cuidar melhor da sociedade, né? Buscar as coisas ajustadas, né? Dentro do bem, da bondade. E, mais adiante, nós teremos outras provas como discípulos. Então, para ser aceito como discípulo e ser conduzido por um mestre espiritual, por um guia espiritual, em que a gente possa, inclusive, fazer contatos mediúnicos, espiritualistas, né, com a visão astral aberta, nós temos que superar a etapa de ser idealista para se tornar um discípulo que está em provação, tá? É aquela coisa, você ainda não é um discípulo, você está em provação. Não tem nenhum mestre, a princípio, assim, que vai te conduzir. Continue trabalhando por conta própria, evoluindo pelas suas próprias forças. Quando a gente fez tantas atividades e tantas ações, né, dentro do caminho da justiça, da fraternidade, da bondade, chega um momento em que a gente é aprovado. E aí a gente vai para outra escala, que é um discípulo aceito. A partir do momento em que a gente está pronto, né, a gente se torna um discípulo aceito, tem mais 4 etapas de iniciação. Então, a iniciação que a gente comentou lá na segunda-feira
ela vem num processo bastante adiante na evolução humana, tá? E essas iniciações aqui são temas de aulas e experiências que a gente tem na ACA, que precisa pelo menos assim 4 meses de participação, né? Então não dá para a gente abrir como e o que acontece para aqueles que estão na experiência de iniciado. O que dá para falar é que Jesus Cristo, quando estava na sua encarnação aqui, né, como Joshua, um judeu lá, né, no Oriente Médio, ele estava na sua 4ª iniciação. Tá? Isso é o que a teosofia fala. E a 4ª iniciação é aquela mais puxada, né? Você tem que enfrentar as dores, a rejeição da sociedade, alguns sofrem aí martírios, né? Jesus Cristo foi crucificado, e aquele momento que ele, simbolicamente, né, ele diz, Pai, por que me abandonaste na cruz? Uma das coisas que acontece na 4ª iniciação é um sentimento de desconexão com todos os seres do universo. Isso é uma prova, um teste. A pessoa que estava sendo conduzida em contato com mestres, com guias espirituais, praticamente ela é isolada. E ela não tem mais contato e não tem mais auxílio de ninguém, nem um ser superior. Então, esse momento simbólico que Jesus se achou abandonado, nada mais era do que um teste da 4ª iniciação, e que todos nós vamos passar por isso, tá? Se você já tem alguns pinguinhos de momentos que parece que estão abandonados e não estão mais conectados com tudo, e estão abandonados num abismo, são pequenas provas que a gente vai tendo, inclusive na etapa humana, para que quando a gente chegar na 4ª iniciação, a gente já diga, poxa, não é a primeira vez que isso está acontecendo comigo. Agora está acontecendo de uma forma muito intensa, mas isso já me ocorreu de alguma forma lá, em um momento, por um segundo, por um dia, e por aí vai. Tá? E vencido esse caminho de sabedoria, que são 7 etapas, nós chegamos a um patamar de interagir com as forças maiores do planeta, que são as forças do comando planetário. Tá? Que aqui a teosofia dá nome para uma tríade de energias em que tem um impulso interno que mantém e sustenta a vida em todas as hierarquias e todas as dimensões do planeta Terra. Tem isso pelo Mahashohan, tá? São nomes hindus. O Bodhisattva é uma energia, uma força poderosa que alimenta essa conexão que nós temos com a crença, com a fé, com a união mística. E ela coordena as religiões em todas as dimensões. E Manu é o nome que se dá para uma terceira força que coordena, alimenta, de forma energética e espiritual, todo o sentido de organização nas dimensões, tanto aqui na humanidade, como naquelas orbes de espíritos que estão na primeira iniciação, na segunda, aqueles que são discípulos. Então, por que a gente busca uma organização? Porque tem uma força divina do comando planetário que alimenta todo esse espírito de organização. Por que a gente mantém fé, crença e vai por esse caminho místico? Tem outra força chamada Bodhisattva. E por que a vida insiste? Existe essa teimosia em viver, né? Todos os dias as nossas células se renovam e elas não querem morrer. Por que a gente não murcha com as suas próprias células? Por que o coração não para de bater? Quem é que mantém o coração batendo, gente? A gente já parou para perguntar sobre isso? É esse impulso interno que vem do Mahashohan, que é um grande líder, uma grande força de comando no planeta. Aqui nós começamos a entender que são 3 grandes forças e atuam como se fossem uma. Por isso que Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo. As religiões trazem esse conhecimento místico e não explicam de forma talvez um pouco mais racional, que é o que a gente está tentando fazer aqui. E isso aqui é esse controle, esse comando autoplanetário na Terra, que está conectado com a tríplice força, né, o triplo comando solar do nosso Sol. Então, a hierarquia é a regência planetária está recebendo instruções, informações, vida, energia, impulsos de uma tríade solar.
E o nosso Sol recebe de uma outra estrela, e assim vai indo até o centro da galáxia, e assim, talvez infinitamente, né? Então, essa tríade aqui é este comando planetário terrestre que o Laércio comenta e que está coordenando essas dimensões. Mas a teosofia esmiuça um pouco mais e traz aqui 7 dimensões. E, para vocês entenderem um pouco mais desse autocomando planetário, ele tem, no primeiro comando, a vontade, ou seja, o impulso. Existe vontade de existência, de ter vida, e você coloca uma semente na terra, tem todos os elementos ali para a semente se tornar uma planta, né, uma muda, mas de onde é que vem o impulso para essa semente florar, né, desabrochar e tudo mais? Germinar seria o termo correto. Vem de um impulso espiritual, tá? Por isso que tem a vontade como uma outra palavra que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o primeiro Logos, o segundo Logos e o terceiro Logos, são nomes também similares. O Filho está ligado com a questão do amor e da sabedoria, e o Espírito Santo está ligado com a inteligência. Então, estou fazendo uma correlação com a questão que a gente aprendeu aqui na escola judaico-cristã. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma nomenclatura que a Igreja Católica usa para vontade, amor, sabedoria e inteligência, que são as forças espirituais e divinas. Ou a teosofia usa primeiro Logos, segundo Logos e terceiro Logos. Para a gente resumir, porque isso aqui é um estudo muito maravilhoso e profundo que tem no curso de sabedoria oculta, na ACA, mas eu trouxe aqui, pelo menos, um de cada vez. O Mahashohan, que é o pai, é o primeiro Logos, ele tem a função de comandar a evolução das raças humanas. Como é que a raça humana evolui? Então, tem raça Atlante, teve raça dos lêmures antigas, agora a gente está na raça ariana, que foi erroneamente interpretado, né, e utilizado esse nome pelo símbolo, pela comunidade nazista, tá? Isso a gente estuda também. Então, como é que a raça humana vai evoluindo? Tem um impulso para que isso aconteça, a mudança genética, a mudança de consciência, a questão de consciência principalmente espiritual, né? E a questão de fazer os entrosamentos, né? Os casamentos, né? As migrações, vem imigrantes para o Brasil, mistura negro com índio, com europeu. Quem é que coordena isso? A gente acha que é por acaso, teve uma guerra lá na Europa, daí algumas comunidades vieram para o Brasil fugindo. Pela visão humana, a gente pode dizer isso, mas pelo comando do Mahashohan, isso está tudo programado. A gente não acredita, mas vai ter uma guerra, o comando planetário sabe disso, eles sabem que a guerra é coisa de humano, não evoluído, eles não podem interceder. Então, se é preciso fazer uma miscigenação de europeu com brasileiro, ou de africano com índio, é provocado por alto comando algumas energias que façam que, poxa, a gente precisa aprimorar a raça humana. E a miscigenação é um projeto de melhoria genética, tá? Então, quem comanda isso é o Mahashohan, esse dentro do comando planetário. O Bodhisattva, essa energia, conduz o caminho das religiões. Então, se agora algumas religiões estão sendo abaladas, né, por dogmas e costumes e talvez assim por falhas, e pode-se dizer que algumas religiões terminam, outras começam, tudo isso não é por acaso, tem uma condução de alto comando lá do segundo Logos. Inclusive, a vinda de grandes mestres ou avatares na questão religiosa ou espiritualista, é uma programação do comando de amor e sabedoria, e sempre após a passagem de um avatar que vem pela missão de amor e sabedoria, surgem discípulos que vão criar uma igreja, tá? Ou uma religião. Então, a igreja e a religião não é essencialmente a provocação maior
do autocomando lá do Bodhisattva ou do amor e sabedoria. Eles querem que as pessoas recebam a mensagem de amor e sabedoria. Agora, nós humanos precisamos, às vezes, anotar tudo que o mestre diz, criar escrituras sagradas, depois criar templos, locais para discutir isso, para vivenciar, e aí nascem as religiões. Tá? E o que os homens fazem das mensagens divinas, desses avatares, pode se tornar um culto, uma religião tranquila, né, de pacífica, de bondade, ou pode se tornar um culto de exploração, né, de enganação, de mentira. Então, o autocomando deixa que, por livre-arbítrio, os homens se virem. Tá? Lembra que a gente está como humano, e no máximo como idealista, e não fomos discípulos aceitos ainda. Quando a gente se tornar um discípulo aceito, a gente não precisa mais lidar com o livre-arbítrio. Tudo que o mestre nos diz, a gente vai executar. O mestre diz, agora você vai ficar lá naquela vila ajudando o pessoal por 10 anos, né, na questão de entregar alimentos e instrução, e a gente não discute isso. Então, a gente não tem o livre-arbítrio, a gente acaba não errando. Mas, por enquanto, a gente não é discípulo aceito. Então, a gente tem que aceitar que nós fazemos coisas ainda pela ignorância que não dão resultado positivo. Né? Tem religiões que mais atrapalham do que ajudam. E o Manu, que seria o Espírito Santo, essa questão de desenvolver a inteligência, ele vem buscar, assim, influenciar aqueles que estão conectados mais com esse caminho, né, energético, o progresso da civilização, tanto na questão cultural como tecnológica. Aqui nós podemos dizer, olha, a estrutura que a gente vai falar hoje sobre a Associação Athena, e a gente falou das escolas filosóficas ontem, está bastante ligada com a energia do terceiro logos, que é com esse comando do Manu, que é para desenvolver o campo da inteligência humana. Tá? Nós recebemos por intuição, por inspiração, por influências mundanas, elementos para progredir e para ajudar a civilização no caminho tecnológico e cultural. Vou dar algum exemplo de alguns avatares, né? Os avatares de comando da evolução das raças, eles não encarnam na Terra, eles fazem os trabalhos deles de forma espiritual e mental. Tá? Mas os avatares das religiões, eles vêm, Jesus Cristo, Buda, Krishna, né? Maomé não foi, Maomé a gente é do terceiro logo. Maomé veio para reorganizar o culto que estava acontecendo na Arábia, né? Então ele trouxe muito mais padrões de progresso civilizatório através de dogmas, às vezes religiosos e tudo mais. O islamismo surgiu e se fortaleceu muito com a presença do avatar, que foi o Maomé, mas ele não veio essencialmente para pregar o amor e a sabedoria, porque o papel do Maomé era fazer com que tivesse moral e ética dentro da civilização que ele veio trabalhar. E essa moral e ética acabou ganhando um corpo religioso também, certo? Então, essas questões a gente fala muito nas aulas mais adiante lá, na sabedoria oculta. Tá? E o Hermes, lá no Egito, ele também traz algo similar ao que o Laércio nos mostra e o que a teosofia nos mostra. Então, aqui agora a gente está com uma visão egípcia, hermética, que trabalha o 7, né? O Hermes viu 7 dimensões também, que ele chamou de 7 céus, e cada dimensão, ele dizia, o primeiro degrau é a dualidade, o homem precisa vencer a dualidade. Né? E nós estávamos vendo assim, o idealismo. Né? O idealismo, para quem é humano, é que as coisas deem certo, todos somos irmãos. Se você não vai pelo caminho do idealismo, você continua apanhando para a dualidade. Você tem que ser, você quer ser da direita contra a esquerda, você quer ser do colorado contra os gremistas, você quer ser da elite contra a pobreza, tudo é um contra o outro. Então, a primeira etapa que o Hermes diz que a gente tem que vivenciar e vencer é esse padrão de dualidade, inclusive da vida e da morte aqui, ó. Não acharmos que vida é bom e morte é ruim. Tá? Isso é um pensamento dual. Aqui do lado eu coloquei os planetas, né? Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, isso dentro dos planetas que a gente chama dentro da astrologia. Aí Marte, Júpiter e Saturno. E os outros degraus, né? Ciências,
amor, beleza, justiça, poder, sabedoria universal. Tudo isso se comparam, vou voltar um pouquinho aqui, aos 7 estágios evolutivos que a teosofia fala, e estão, de certa forma, distribuídos nesse caminho para a gente ascensionar e chegar no alto comando aqui, que o Laércio fala em 5 dimensões. Então, o Laércio fala em 5 dimensões, a teosofia apresenta 7 estados evolutivos e o Hermes apresenta 7 mundos, 7 céus, também são 7 dimensões, onde a gente precisa aprender a entender o que é e vencer cada desafio dentro dessas virtudes aqui. Tá legal? Claro que aqui em cima eu coloquei os nomes que se usam para essas dimensões ou para os gestores dessas dimensões, porque para cada dimensão tem um gestor espiritual. Tá? Algumas religiões chamaram, então, com aquela terminologia de Deus, né? El, que vem lá do árabe, significa Deus, então o Miguel, o Deus do Miguel, o Deus do Gabi, todos os Els. A astrologia usa os nomes dos planetas, a fraternidade branca apresenta nomes de pessoas que acabaram evoluindo, se tornaram mestres ascensionados, tá? Então, as nomenclaturas variam bastante, mas, no fundo, as dimensões, os mestres, os guias são os mesmos, tá certo? Terminamos o primeiro bloco, são 3 blocos que eu vou falar hoje. Então, a gente está falando do sistema. O sistema que a gente está vivendo aqui na Terra é esse. E a pergunta da aula de hoje é: como encontrar um caminho, né, evolutivo? Então, a gente está entendendo como é que funciona o sistema. Agora, a gente precisa ter um caminho para evoluir através dele. Uma das propostas que sempre existem são as escolas filosóficas, que tentam estabelecer cada uma, né, talvez elabore um caminho de evolução para os indivíduos. Então, é óbvio que eu tenho que falar do caminho que a Associação Athena elabora. Eu poderia falar do caminho que os maçons elaboram, que os Rosa Cruz elaboram, que os espíritas elaboram. Até poderia, mas não tenho propriedade e profundidade a ponto de dizer, ó, eu mostrei esse caminho e agora a gente pode ajudar você a ir por esse caminho. Então, existem várias escolas filosóficas, vários colégios iniciáticos que buscam aprender, buscam ensinar e a montar uma trilha, um espaço, né, de desenvolvimento, uma caminhada para aqueles que estão agregados ali dentro desse sistema que a gente está vendo hoje e que a gente viu na segunda-feira. Né? Então, como a ideia é falar mais do caminho do que o sistema, vamos agora entender a escola filosófica da Associação Athena, tá? Que ela é composta, como eu falei, talvez em várias lives e agora também nas aulas, que a Associação Athena não é um fim, a gente não trabalha, não vivencia, não faz aulas e projetos para a Associação Athena. A gente faz tudo isso para as pessoas, tá? Então, o fim são as pessoas, os nossos irmãos. O meio é a escola filosófica, é a academia filosófica, é a associação cultural. A gente utiliza esse sistema de coletividade para favorecer, né, formar ambientes, proporcionar formação cultural, integração social para as pessoas. Tá? E essa equipe que cada vez vai tendo mais adesão, e vocês são pessoas que já estão na família, você só tendo um contato pela primeira vez, ou estando em conexão com uma palestra, com uma conversa, com um evento que a Associação Athena, para nós, vocês já estão com um pé dentro da casa e podem entrar e sair à vontade, né? Podem participar. A Associação Athena, ela teve uma feliz coincidência quando elaborou intuitivamente um símbolo que representasse toda essa energia, todo esse conhecimento que a gente tem que difundir, né? Todo esse trabalho que temos que fazer, toda a responsabilidade que a gente tem em frente ao serviço para a humanidade. Então, quando a gente elaborou o triângulo, né, que na verdade também é uma pirâmide, dentro de um anel dourado de proteção e também de universo infinito, né? Nós não sabíamos, lá em 2007, 2008, que esse símbolo faz parte
de um código de evolução para os seres humanos dentro de todo esse sistema que a gente viu até agora. Tá? E isso aqui também a gente colheu de uma bibliografia teosófica que estudou lá, séculos atrás, uma forma de manifestação ou emanação, vamos dizer assim, de como o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram essas dimensões para que a vida acontecesse de forma experimental. É algo do tipo, Deus criou o universo e ele atua em três frontes, né? Três frentes, para que a vida aconteça, a luz se manifeste, tá certo? Para vocês entenderem essa figura, eu vou falar rapidamente aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 vãos, sendo que um está dividido no meio, mas esses 7 vãos são equivalentes àquelas 7 dimensões, aqueles 7 céus que o Hermes comentava, né? As 7 dimensões, os 7 degraus, que existe no sistema evolutivo para todos nós. Desde a etapa humana, a física, né, encarnados, até o alto comando. Ok? Acontece que isso aqui foi criado, essas dimensões foram criadas por essa força trina da seguinte forma, tá? Nós podemos dizer que aqui tem o Pai, que é o primeiro Logos, é o Mahashohan, tá? Aqui é a Mãe, ou o Espírito Santo, que a Igreja Católica chama de Espírito Santo, mas é Pai, Mãe e Filho, né? Masculino, feminino e o resultado. E aqui temos o Filho, tá? São as energias. O que a Mãe faz? A Mãe, ou o Espírito Santo, criou 7 dimensões. Criou uma dimensão fina, sutil, depois uma mais densa, mais densa, mais densa, até que chegou na dimensão física. O Filho é uma projeção de Deus, é uma parte de Deus que vai percorrer, vai mergulhar nessas dimensões, até experimentar a dimensão mais densa da matéria. Tá? A Mãe é a parte divina que vai criar as dimensões. O Filho é o que vai experimentar. E o Pai, além de impulsionar a força desses espíritos, ele vai resgatar o Filho em determinado momento, quando ele for um discípulo aceito. Aí o mestre, aí os mestres descem aqui, né? O Pai manda, se são 8 bilhões de almas que vão se tornar discípulos aceitos, então vem 8 bilhões de mestres dessa fonte se tornarem os mestres, um de cada alma que atingiu essa evolução. O curioso é que o símbolo do momento em que se atinge a consciência espiritual de um discípulo aceito, ele é o símbolo da Aka. O que significa? Ou melhor, a Aka é o símbolo que remete a um status em que a pessoa, o ser humano, atingiu a mente pura. Tá? A mente que não tem pecado, a mente que não é egoísta. E quem tem a mente pura não cria emoção deturpada, e quem não tem emoção deturpada não cria problema físico, não tem doença, não tem desajuste, não sofre emocionalmente. Então, aonde está o comando para se ter harmonia plena e ter emoções totalmente vibrantes e um corpo totalmente saudável? Tudo está na mente. Por trás da mente ainda existe o espírito, né? Mas a gente está no nível agora de entender a questão humana. Quando a gente atingir uma mente pura, não ficar reclamando, né, pensando, não ficar pensando mal da vida, dos outros, de si mesmo, não se martirizando mentalmente, purificar, ter pensamentos fraternos, tolerantes, né, ter conhecimento, discernimento. Quanto mais a gente se aproxima da mente pura, mais nós chegamos no campo do discípulo aceito. E aí, o que a gente pode interpretar? A associação Atena, se ela tem esse símbolo toda hora batendo na nossa cara, significa que é aqui que a gente tem que chegar. Este é o nosso alvo. A meta dos aquianos é buscar ter a mente pura. É ser
humano no estado mais alto de consciência, e depois que a gente chegar aqui, a gente não vai mais ser humano, a gente vai passar para um grau de espíritos elevados. Alguns chamam de super-homens, super-humanos, anjos, né? Anjos é outra categoria. Então, para vocês entenderem, a escola filosófica da ACA tem como, digamos assim, meta que todos os que estão aqui envolvidos busquem o estado de consciência mais elevado. E para chegar aqui, se a gente for olhar o caminho hermético, nós precisamos vencer a nossa mente, que é dual. Ela diz, eu quero isso, os outros não podem ganhar, né? Isso é só para mim, para os outros não. Então, esses pensamentos separativistas, dualistas, eles impedem de a gente ter a mente pura. Então, o Akiano, se tem a meta de ter a mente pura, tem que vencer a dualidade na sua mente, tem que buscar o conhecimento científico original, não é a ciência que os homens não esclarecidos tentam montar, mas é uma ciência praticamente ligada às leis universais. E olha só, o amor a tudo e a todos. Tá? Quando que a gente vai ser um discípulo aceito? Quando que a gente vai chegar e dizer assim, agora pode botar uma tatuagem do símbolo aqui, Akiano, no meu ombro, porque eu atingi a meta Akiana. Quando eu estou praticamente com pensamento não separativista, com conhecimento e discernimento das coisas, como é que funciona, e o meu coração emana amor altruísta. Por isso que esse movimento de sair da etapa material, mundana, e chegarmos a uma mente pura, a esse estágio aqui do amor divino, envolve um movimento cultural, precisa fazer todos os ajustes culturais, humanitário, porque esse trabalho de evoluir a esse ponto é para os humanos. Não adianta a gente pegar um cachorro, uma cobra, sei lá, um passarinho, e tentar fazer com que esse ser atinja um estado de elevação, né, humana. Então, a ACA também, além de buscar tudo isso, ela tem um trabalho essencialmente voltado aos seres humanos. Não exclui o nosso trabalho ecológico de organização da sociedade, da vida, do mundo. Nós temos amor por todos os irmãos, as pedras, as plantas, os animais, também são nossos irmãos. Mas há um trabalho essencialmente humano que tem que ser feito pela Associação Atena, por cada um de nós. Nós fazemos em nós, e aí, por lei de frequência e atração, nós nos mantemos juntos. Tá? Como é que a gente vai manter uma equipe trabalhando em prol dessa elevação da consciência, em busca da mente pura, vencendo as provas da dualidade, da ciência, do conhecimento e do amor? Cada um fazendo consigo mesmo. E, naturalmente, nós vamos estar conectados fisicamente ou espiritualmente com essas pessoas. E vai ter Akiano, que vai estar lá no Japão, e a gente vai estar em contato no momento que entende esse caminho evolutivo. Tem outros caminhos evolutivos? Existem. Tá? Além do mais, para entender esse caminho Akiano, que é evolutivo, nós temos que nos comprometer com algumas coisas. Tá? Ser um Akiano, entrar pelo caminho evolutivo dentro dessa proposta, exige o cultivo daquela chama da sabedoria que é atemporal, ela persiste por toda a eternidade. Então, aquilo que a gente viu na segunda-feira. Temos o compromisso de exortar a filosofia, ou seja, provocar o questionamento ou a explicação racional para as coisas místicas, tá? E despertar a consciência para a questão da mente superior, a mente altruísta, aquilo que a gente viu. Isso são compromissos individuais, né? E coletivamente a gente se encontra e mantém, faz chover, né? E também o compromisso de manter uma conduta respeitosa, correta e amável. Aqui entra o amor, né? Aqui entra o conhecimento e aqui entra o vencer a dualidade, se a gente quiser comparar com o que o Hermes nos ensinou. Ok? A essência akiana começa por baixo aqui. Na verdade, o amor está acima, mas começa por, poxa, eu sou uma pessoa que respeito a mim mesmo, respeito aos outros,
O respeito tem a ver com olhar de novo, né? Respectio. Spectio significava, né? Significa lá espiar, vem do latim. E espiar 2 vezes. Então, a palavra respeito significa, muitas vezes a gente passa por cima da pessoa, nem olhou a situação dela, não viu a vida dela, né? Eu não respeito. O cara é estúpido, eu também vou ser estúpido com ele. Mas eu não olhei de novo e disse, poxa, esse cara é estúpido porque lá na infância só apanhava, teve traumas, né? Então, o respeito a gente tem com todos quando a gente faz a questão da empatia, olha, coloca o foco 2, 3 vezes, né, naquele que a gente está olhando. A questão correta e amável também, é fazer o que é justo, com amor. Essa é a essência das pessoas. Não precisa assim, o Jean tem que demonstrar que ele sabe todo o sistema teosófico de evolução, para ser um aquiano. Não. Eu posso ter todo esse intelecto na minha cabeça, mas meu coração não ser respeitoso e amável, eu não estou dentro de uma escola filosófica que tem esse propósito, né, da associação cultural. Eu estou aí de metido, mas não estou sendo um ser vibrante na proposta original. E a missão de quem se identifica por este caminho evolutivo, que pode ter seu viés individual no começo, vocês podem assim, eu quero extrair o máximo de experiência junto com essa equipe, com essa turma da Associação Athena. Não é um sentido egoísta, porque você está querendo se melhorar, né? Quero aprender o máximo, daqui a pouco eu vou ficar 2, 5 anos, depois eu tenho outros planos, tudo bem. Mas quando você se identificar com essa proposta coletiva, você também é convidado a encarar a missão que nós temos, que é colaborar para que a formação cultural aconteça para todos. Todos possam ter acesso aos cursos, todos possam participar de movimentos de integração social, né? Integral, todo mundo junto, não pode ficar ninguém de fora. E todos possam praticar a filosofia ativa, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, mas é a questão de o que aprendeu na teoria, colocar em prática, né? Vivenciar aquilo que se discerniu em algum momento da sua vida, né? E também desenvolver uma comunicação relevante para o bem maior da humanidade. O aquiano, eu estou chamando aquiano aqueles que são identificados com a Associação Athena, ele é um ser comunicador, tá? Não precisa ser a comunicação verbal, daqui a pouco ele escreve, faz gestos, arruma ambientes, né? Mas são comunicações importantes, relevantes para o bem da humanidade. Não basta só promover formação cultural, integração social e praticar a filosofia ativa. Você tem que ser um comunicador da boa nova, da luz para toda a humanidade. Tá? A missão da ACA tem que ser cumprida, né? Então a gente vai por lá. E para não ficar com um desafio de avançar nas 7 dimensões que a gente viu lá, que é o sistema, a gente começa a olhar para 4 dimensões terrestres. Porque a Terra é redonda, mas ela é pautada na composição dos 4 elementos, das 4 fases da Lua, né, das 4 estações. Então, nós diminuímos o espectro de ação para que a gente chegue, não num avatar. A Associação Athena não está preparando seres para serem os discípulos de 4º grau e se tornarem mestres ascensionados e avatares. A gente não tem essa pretensão e nem tem potência para tudo isso. Nós queremos fazer o trabalho da fundamentação aqui, né? As fundações da casa. Depois tem como cada um se elevar, né? Com outros propósitos. E para fazer esse trabalho interno, essa evolução individual que cada um está buscando dentro da Associação Athena, precisa desenvolver as suas virtudes de forma prática ou buscar um caminho intelectual ou buscar o conhecimento nos livros sagrados ou contar com a condução de um mestre. Esses 4 modos são indicações, né, dos mestres de como se pode evoluir aqui na Terra. É assim, você escolhendo um desses 4 caminhos evolutivos,
com certeza você está bem encaminhado. Tem pessoas que escolhem 2 ou 3 ou 4. Tem pessoas que têm contato com seus mestres, com seus guias, se debruçam. Isso a gente pode pensar, talvez, aqueles médiuns, aqueles videntes, que inclusive estão nas casas espíritas, né? Eles estão lá em contato com mestres evoluídos, eles fazem os trabalhos, estudos nos livros sagrados, estão lá desenvolvendo conhecimento científico e ainda agem com caridade, né? Então, é admirável a escola filosófica também, né? Espírita, porque ela entendeu esses 4 caminhos. De certa forma, eu também trabalho, só para dar como exemplo, né? Paralelo. Mas a Associação Athena montou uma estratégia, uma proposta, de certo prazo aqui, né? Para que a gente tenha uma estrutura básica de dizer assim, ó, poxa, você quer fazer um caminho evolutivo de 50% daquilo que é proposto por sistema planetário, então, dentro da Associação Athena, você pode fazer essa caminhada até o meio do caminho. Depois você precisa fazer um caminho de yoga, né? Então, nós montamos assim, com base no número 4, né? A ideia de construir a escola de formação integral, tá? Formação integral para a evolução de 50% da proposta humana. E aí essa escola precisa trabalhar com o desenvolvimento das virtudes dentro do campo das artes, das ciências, do trabalho político e do trabalho religioso, para que a gente tenha um viés de um filósofo, aquele que entende as coisas, explica, busca a razão para ter um reflexo aqui no mundo 3D, e ainda por cima, o filósofo é aquele que vivenciou, né? Então, a filosofia, ela se estabelece com muito mais propriedade ao final de uma vida. E durante a vida, a gente precisa o quê? Quando criança, nós precisamos ter as artes como força principal para desenvolvimento nessa caminhada. Como adolescentes, o conhecimento científico. Como adultos, a questão do trabalho para a sociedade, questão política. E como idosos, a questão do aprimoramento religioso. Tá? E aí, no final da vida, a gente subiu a pirâmide e pode trabalhar a teosofia, os 7 caminhos e atingir a iniciação. Tá? Como é um trabalho de angariar voluntários, né? Tudo é de forma voluntária, na Associação Athena, de consciência, de vibração, nós começamos em 2008 e a Academia Filosófica, por 9 anos, foi implantada e segue com o viés de pegar adultos e transformar cada adulto num agente de trabalho político, né, na sua família, na sua cidade, fazendo a melhoria na sua cidade. Em 2017, a gente entrou na etapa de trabalhar com os adolescentes e trazer conhecimento científico para eles. Vai terminar em 2026 essa etapa de instalação, né? Depois de instalado, continua. Tanto é que os cursos de política da Academia Filosófica continuam até hoje. Em 2026 até 2035, nós vamos instalar os cursos, na verdade, as práticas para crianças, tá? Principalmente com a motivação através dos campos artísticos. Em 2035, nós vamos trabalhar com o Panteão Yogi, que aí são altos centros místicos, né, de religiões, para aqueles que já estão... É para todo mundo, né? O adulto pode estar em todos os lugares, a criança também, os idosos também, mas a gente vai ter um projeto específico para quem está já na filosofia, teosofia e iniciação. E de 2044 a 2053, são os 9 anos para que esse modelo seja replicado no mundo inteiro. Tá? Então, tem inclusive um mantra aqui, que depois, hoje eu não vou falar do mantra, mas o Milkha Piri, né? Ele é um mantra de toda essa caminhada aqui, certo? E como é que isso vai se refletir ao longo desses 9 vezes 5, né? 45 anos de montagem de uma escola filosófica em toda a sua aparelhagem, em toda a sua experiência. É preciso ter certos conhecimentos aqui. Então, como é que a gente pretende que seja a vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos anciões? Tá? As crianças precisam estar cercadas de uma vida com beleza e amor. Tá?
Se a família está falhando nisso, então essa criança fica lá de manhã e de tarde na escola, aqui anda longe das brigas do pai e da mãe, da violência, seja o que for, porque as crianças todas têm que estar cercadas de ambientes belos. Às vezes não tem briga na família, mas está vivendo no meio do lodo, do lixo, né, do esgoto. As crianças não podem estar nesse tipo de ambiente. Elas precisam ser motivadas pela beleza, pela arte, pelo amor. Tá? A crise dos mais velhos não pode chegar até elas. Os adolescentes, vejo que eu estou colocando fotos de programas que a gente já fez, né? A gente não tem um ambiente todo montado ainda e 24 horas isso funcionando, mas as práticas já foram feitas, estão sendo feitas. Os adolescentes precisam passar por atividades de heroísmo, tá? Desbravar, enfrentar, atravessar rio, fazer trilha ecológica, lidar com música, pequenas aventuras, leituras, museus, sabe? E aquela idade de contos que tiveram na fase infantil precisa agora ser praticada, né? Antes eles liam sobre os heróis, as princesas e os príncipes. Agora eles experimentam a vida de um príncipe, de um guerreiro, de uma princesa. Tá? Os adultos precisam estar ligados aos cursos e programas da formação cultural, que a gente tem os cursos, e da integração social, que são os projetos, né? Festival Atena, Jantar Africano, a Feira do Livro, e por aí vai. Tá? Conscientes tanto das suas vocações e aptidões intelectuais para fazer o exercício da cidadania, né? Ser funcional, ser útil para a cidade. E os anciões precisam estar em programas de integração, excursões, às vezes festas, né? Cursos de introdução ao invisível, né? Trabalhar com as iniciações, com a espiritualidade, né? E terem suporte econômico e social para que não precisem se preocupar com isso. A aposentadoria foi uma grande sacada, que a ideia é nobre, mas a prática é pobre. Quando se chega na idade de ancião, antigamente era 60 anos, hoje estão querendo falar em 70, 80, em diante, o ser não precisava estar preocupado, eu preciso ter dinheiro para pagar meu remédio, para pagar não sei o que, minha comida. A pessoa teria que ter garantia do Estado ou da instituição que está ligada de que comida e casa e roupa lavada não seria preocupação. É o momento de ele se preparar para a morte, para abandonar a sua experiência de vida. Então, essas experiências estão previstas na Associação Atena. Tá? A infantil, tivemos algumas práticas, a dos anciões ainda não, mas tem coisa pela frente. Né? E, por fim, se vocês permitem, eu vou espichar mais 10 a 15 minutos. Hoje eu não vou terminar às 9, vou adiante. Tá? A não ser que alguém faça algum comentário, eu encerro. Mas se não fizer, eu vou adiante. Vamos ver o indivíduo, porque vocês vieram hoje na aula também, nessas 3 aulas, buscando resolver, aprender, né, pesquisar, investigar coisas para vocês. Isso é muito natural. Ninguém está dizendo assim, tem que fazer parte desse projeto evolutivo. Não, vocês podem estar aqui colhendo elementos para seguir seu próprio projeto, né? Sozinhos ou com outros caminhos, né? Outras escolas. Dentro da Associação Atena, o projeto evolutivo, ele vai iniciar sempre pelo autoconhecimento. A gente nunca quer que uma pessoa já seja um líder, trabalhe como um ser lá atuante, né, um agente num projeto social, sem se conhecer. Então, o autoconhecimento, o curso, essa questão do individualismo ainda é possível na entrada, e nós trabalhamos com 7 dimensões do indivíduo. Aprender que nós temos, nessa visão setenária, né, um corpo físico, um corpo energético, uma alma astral, que tem também um campo mental. Depois a gente tem a nossa tríade divina, que envolve a mente pura, a luz espiritual, e depois a chama divina, que nós temos que preservar. Tá? Nessa classificação, nós entendemos e olhamos para nós mesmos como personalidade e indivíduo. Essas 7 dimensões que nós temos, eu não vou explicar isso aqui por detalhes, mas só para vocês saberem, nós somos indivíduo em todas as encarnações, nós somos o mesmo indivíduo.
Mas a cada reencarnação, nós montamos uma personalidade, que tem corpo físico, energético, que se manifestam emoções e mentes egoístas, de acordo com a família, o ambiente que a gente nasceu, né? E há um conflito, muitas vezes, entre o nosso caminho espiritual e a nossa personalidade, tá? A nossa personalidade está enraizada nos 4 reinos, que, a princípio, estão em evolução, não atingiram a perfeição das dimensões e dos reinos espirituais. Então, é óbvio que o meu corpo físico ele vai ter fome e, às vezes, ele vai sair correndo na frente de todo mundo para pegar os bifes, né? Isso é uma atitude não altruísta, é egoísta. Então, quando a gente tem uma personalidade, a gente está focado no egoísmo. Quando a gente dá vazão ao nosso espírito superior, a gente é um indivíduo espiritual que tem um caráter fraterno, né? Altruísta. Isso é um autoconhecimento que todos precisam saber hoje, para poder se resolver, para poder se vigiar, dizer, opa, eu estou sendo egoísta, eu nem percebia que eu tinha uma atitude egoísta. E o caminho evolutivo da ACA, né? Esse indivíduo que está aprendendo coletivamente, com todos nós, quando ele atingiu um certo domínio, uma certa liberdade para andar pelo seu caminho de forma segura, ele precisa se colocar a serviço das práticas sociais. Tá? É aquela pessoa assim, eu até 1 ano, 2, eu fiz um curso lá por semestre, toda semana, ou 1 hora por semana, eu me reunia com a turma, online ou presencial. Tudo bem. Fiz um trabalho de autoconhecimento. Já no 2º, 3º ano de convivência, essa pessoa se sentindo mais livre, mais segura, com mais autoconhecimento, ela vai dizer, poxa, o que eu posso fazer aí com essa turma para ajudar a servir a humanidade? Daqui a pouco ela vai dizer, eu quero ser professor na ACA. Né? Então, é uma pessoa que já está no caminho evolutivo que a gente propõe. E o professor, o instrutor ou o gestor de projeto da ACA, ele ganha o status de força viva, tá? Porque ele pratica a filosofia ativa, ou seja, ele está resolvendo tanto a questão de autoconhecimento como de servir a humanidade. O filósofo ativo, né, o força viva, ele consegue, ao mesmo tempo, se instruir e instruir os outros, ajudar a si mesmo e ajudar os outros. Então, ele consegue achar o equilíbrio. E é muito interessante, porque na Associação Athena, eu preciso falar isso, é um fato, eu não estou julgando, tá? Mas é muito visível o comportamento do Jean e das outras pessoas, o quanto a gente está num misto em, será que eu ajudo 60% e quero ajuda na associação de 40%? Tem pessoas que querem ajuda de 99% na Associação Athena e ajudam com 1%. É o nível, a estágio que elas estão. Agora, para ser um força viva, é aquela pessoa que diz assim, eu 50% estou disponível para ajudar e 50% eu preciso de ajuda. Isso já é um força viva. E é a pessoa que, às vezes, não precisa ser ajuda da pessoa, mas ela tem ajuda dos mestres, dos livros. Então, daqui a pouco, digamos, o G aqui não está fazendo nenhum curso, mas agora, o ano passado, eu comecei a fazer curso. Me coloquei na posição de receber ajuda. Mas teve ano que eu estava só dando curso, só ajudando, só liderando, e praticamente eu estava em força viva, precisando de ajuda, não das pessoas, mas dos guias, dos mentores que estão auxiliando a Associação Athena. Tá? E é preciso equilibrar. Eu não posso só ser aquele cara que ajuda. Eu preciso ser ajudado. Eu preciso estar sempre monitorando. Força viva é aquilo que consegue equilibrar isso. Se eu for só ajudar todo mundo, chega um momento que a minha energia se esvai, né? E se eu vou só receber ajuda, chega um momento que eu me acomodo demais. Isso também me causa problemas. Tá? E para praticar a filosofia ativa, a gente tem esse reloginho aqui, ó. A gente entra num caráter de magnético, de ser yin, receptivo. Então, a gente aproveita os processos de aprendizado da ACA. Depois, a gente entra com a força yang, elétrica. A gente opera junto com os outros. E
depois o Força Viva, ele está liderando o processo. Uma coisa é cooperar, nós estamos lá em 10 carregando o piano. O líder vai dizer assim, eu vou ajudar, mas eu sei de onde é que sai o piano, para onde é que vai, as ferramentas têm que ser buscadas assim, assado, é aquele que vai coordenar o tempo. Pessoal, vamos nos reunir às 7 da manhã, até às 7h30 nós temos que levar o piano lá para o Festival Atena. Então, isso é liderar, se colocar a um serviço maior. Aí, depois que ele tem a oportunidade, ele, não, eu vou lá ficar na plateia, vou ver um show, ou vou aprender um curso. A filosofia ativa é essa circulação aqui. Trina, né? Não é mais nem dupla, agora é trina. E nós temos como mensurar, cada um mensura em si mesmo, quantas atividades de aprendizado participou, quantas atividades e projetos socioculturais participou e quantas ações de liderança, atividade de liderança, cada um faz dentro da ACA. Mas a gente registra e controla isso só dos associados. Por quê? Porque os associados são aqueles que, depois de um ano, eles decidem, não, eu quero continuar aqui. Então, deixa eu entrar nesse clube aí de medição do quanto eu estou aprendendo, cooperando e liderando. Tá? Porque se a gente não anotar e não olhar depois uma tabela, a gente não está sabendo se é 20% aqui, 40% aqui, 80% lá. Então, a gente montou até um relógio, né? E se você fez lá, por exemplo, 11 práticas de aprendizado, você ganha o grau mestre 11. Se você fez 11 práticas de cooperação, você ganha, mais essas aqui, você já ganha o grau 22. E você atinge o grau 33, por exemplo, quando também está liderando. Para vocês entenderem esse processo de associados, que alguém perguntou ontem, eu trouxe isso aqui hoje, tá? Já estou terminando. Aqui, vocês podem ver, tem uma tabela, não é para ler mesmo, é só para ver o organograma, de pessoas associadas, o campo de pontuação de aprendiz, pessoas que estão fazendo curso, o campo de atuação de cooperação, são os projetos, cada um ganhando ponto, né? E o campo de atuação da liderança. No final, soma-se aqui o grau de cada um. Essa questão de clube de graduação para associados, se vocês, depois de um ano, podem encarar o caminho de associado, né? Aqui botei um cara bonito, né? Na foto, na verdade, assim, eu não podia usar a foto dos outros, não pedi permissão, coloquei a minha mesmo, tá? Isso aqui é um histórico, claro, já estou há 14 anos na Associação Atena, eu já fiz 13 cursos como aluno, né, professor também, projetos sociais, eu já participei de 13 projetos, e como líder de projeto, como líder de curso, como líder de ações, já conto 6 pontos. Hoje eu estou lá com 32 pontos, eu vou atingir, talvez esse ano, agora 2022, o grau 33. Eu vou dar essa volta no relógio e vou começar a segunda volta, tá? Isso aqui não para, a gente não chega assim, agora atingiu o grau 33, é o mestre da ACA e está pronto. Só vai coordenar. Não, eu estou aprendendo, cooperando, liderando, tenho grau 66, 99 e assim vai indo, tá? E cada vez que chega num grau 11, 22 ou 33, existe uma formatura filosófica, esotérica, interna a portas fechadas. Tá? É o místico, é o segredo da ACA. Que quem já participou disso sabe que é um momento de maior vibração dentro da Associação Atena. Tá? Porque é uma tradição milenar que a gente realiza, de alta elevação do espírito e da alma, e quem trabalhou, quem é associado, que atingiu um grau maestro, né, ou mestre, merece receber essa energização, passar por essa formação filosófica, esotérica, de um ritual, de uma cerimônia, que para nós é maravilhoso, tá? Tem que fazer propaganda um pouco, mas é para vocês saberem que aquilo que a gente falou na aula passada, ontem, que tem a formação iniciática, ela existe em todas as escolas filosóficas. Para quem viver, verá, né? Aquela coisa que a gente pode falar. E, por fim, eu vou mostrar para vocês que nós temos uma programação de
São 10 vezes 3, 30 cursos, tá? Para a Associação Athena. Esse é o mínimo do projeto total. E 30 projetos sociais. Ok? A gente está pegando a cada semestre, pela quantidade de professores e tudo mais, em torno de 6 cursos desses 30 por semestre. E vamos variando. Se a gente tiver um número aumentado de professores, de pessoas envolvidas, a gente pode ter, imaginem, 30 cursos num semestre. É só ter, a gente pode pensar assim, bom, 10 professores, cada um dá 3 cursos, nós podemos ter 30 cursos de formação para o Brasil inteiro num semestre. E também 30 projetos andando durante o ano. Tá? Mas, terminando, né? Já foi 10 minutos, tem mais 5 ainda, mas de repente já terminou. Para esse próximo semestre, começando em março, e os nossos semestres de formação cultural com aula semanais, eles estão durando 4 meses, na verdade. Tá? Nós vamos ter 2 cursos na segunda. O chá, que é o curso da História das Artes, às 7h, e o CPA, que é o curso de Psicologia Aquiana. Depois a gente vai divulgar os conteúdos e os detalhes desses cursos. Na terça-feira, se o Rodrigo está acompanhando ali, Rodrigo, vamos trazer gente, porque os cursos precisam ter um número mínimo de inscritos, né? Geralmente a gente está falando assim, 7, 8 pessoas para o curso sair. O tão esperado, que ficou um ano sendo solicitado, o curso de Religiões Comparadas, tá? Na terça-feira, às 7h, e o curso de Doutrinas Místicas, na terça-feira, às 8h30. As aulas são sempre de 1 hora, com meia hora para debate. E, na quarta-feira, o curso de Forças Vivas e o curso de Cosmoastrologia. Tá? Então, para vocês que estão na aula de hoje, a gente já está antecipando essa divulgação, e a partir de segunda-feira, já começamos a divulgar os detalhes desses cursos, como fazer inscrição e tudo mais. Tá certo? Bom, aqui terminamos a nossa aula e eu fico aberto para questionamentos e colocações de vocês. E se precisar, a gente volta aqui nesses slides para que vocês possam fazer analogias, né, em relação a isso. A partir de agora, então, estou terminando a nossa gravação. Gratidão, pessoal. Terminamos o ciclo de 3 aulas abertas.